que isto escrito está, ai do anjo da igreja, que Jezabel tolerar. Jezabel representa o pecado e a prostituição. Jezabel derruba alguns crentes que não vivem em oração, mas o crente revestido da glória e da luz, Jezabel cai por terra pelo sangue de Jesus. Mas quem tolera Jezabel, vai ficar aqui. Quem tolera Jezabel não vai subir. É no livro de Apocalipse que isso escrito está, ai do anjo da igreja, que Jezabel tolerar. Jezabel é perigosa, ela é irreverente, anda sempre maquiada, não tem brilho de crente, usa roupa escandalosa pra chamar a atenção, não aceita essa doutrina e não gosta de oração. Mas quem tolera Jezabel vai ficar aqui. Quem tolera Jezabel não vai subir. É no livro de Apocalipse que isso escrito está, ai do anjo da igreja, que Jezabel tolerar. Jezabel não gosta dos profetas que contra ela estão a falar. Muitos deles se acovardaram e dela correndo estão. Levanta-te, anjo da igreja, fale que o Senhor manda. Não tenha medo dela, porque o Senhor contigo está. Mas quem tolera Jezabel vai ficar aqui. Quem tolera Jezabel não vai subir. É no livro de Apocalipse que isso escrito está, ai do anjo da igreja, que Jezabel tolerar. Irmão que não vai na igreja no culto de oração e fica na sua casa pra assistir televisão, este crente está pregado numa grande ilusão. Satanás já tomou conta do seu pobre coração. As mocinhas das igrejas estão ficando diferentes, vivendo de ilusões, e dizem que são pra frente, falando do seu pastor, porque prega a doutrina, mas ele foi escolhido por Deus, tem esta missão divina. O cabelo das irmãs já estão sendo cortados e elas não se importam. Ele diz que não é pecado, só chega no culto tarde e diz o que é que tem. Quando entra na igreja está na hora do amém.
Há pastor que aceitou a doutrina de Balaão, pregando que Jesus só quer o teu coração. Tem igreja que aceitou a doutrina de Jezabel. As irmãs andam pintadas, mas assim não vão ao céu. Você que está me ouvindo, convosco quero falar. Jesus foi quem mandou o crente santificar. É melhor deixar o mundo com toda a sua ilusão. Jesus Cristo quer morar dentro do teu coração. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se ao juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus. Adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais a oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que há 12 caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás da vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, este é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Doutrina não mata, doutrina não dói, doutrina é remédio pra alma doente, doutrina
Doutrina não fere, também não destrói. Doutrina conserta a vida do crente. Não sei a razão, porque existem tantos que não admitem falar a verdade. Dizem que a doutrina afugenta os crentes e só faz criar mais dificuldade. Pois eu quero ver crente atrapalhado, de qualquer maneira penetrar no céu. A verdade dói, mas tem que ser dita. Fale, pois, sem medo, receba o troféu. Doutrina não mata, doutrina não dói. Doutrina é remédio pra alma doente. Doutrina não fere, também não destrói. Doutrina conserta a vida do crente. Nada funciona sem ter disciplina. Tudo tem que haver ordem e decência. A Bíblia exorta, mas nos edifica. Ela nos ensina a termos prudência. Só há dois caminhos, duas opções: é céu ou inferno, tem que decidir. Crente meio termo, pra Deus não existe. Escolha, portanto, a quem queres seguir. Doutrina não mata, doutrina não dói. Doutrina é remédio pra alma doente. Doutrina não fere, também não destrói. Doutrina conserta a vida do crente. Crente verdadeiro tem que destacar. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Nele tem que haver o bom cheiro de Cristo e dele emanar um amor profundo. Usos e costumes têm que ser decentes, para que todos vejam Jesus Cristo em nós. Seja obediente à santa doutrina, ouça com humildade a divina voz. Doutrina não mata, doutrina não dói. Doutrina é remédio pra alma doente. Doutrina não fere, também não destrói. Doutrina conserta a vida do crente. Doutrina não mata, doutrina não dói. Doutrina é remédio pra alma doente. Doutrina não fere, também não destrói. Doutrina conserta a vida do crente. A luz e a verdade não é fantasia, é a
essa murmuração, fala mal do seu pastor e critica dos irmãos. Tem irmã que no seu lar não tem mais a união, não ama o seu marido e faz grande confusão, xinga muito seus filhinhos, não faz nenhuma oração. Não há Deus neste lugar, eu te afirmo, meu irmão. Na hora dele ir à igreja, diz: hoje vou cantar. Põe uma saia lascada na luz do grande sofá, e a sandália salto alto e começa a rebolar. O altar da igreja é santo, não é para profanar. Tem jovem que na igreja não passa de um santão, sai da igreja pra fora, começa a profanação, falando de filha alheia, pois falta consagração. O pastor não está vendo, vamos aproveitar, irmão. Tem moça aqui na igreja, parece uma santinha, quando ela chega em casa, briga com a mamãezinha, tira logo seus vestidos e veste uma bermudinha, corta seus cabelos lindos e faz nele uma pastinha. Tem obreiro na igreja que prega a salvação, mas quando chega no lar, começa a desunião, trata mal a sua esposa com falta de educação, diz a ela desse jeito: te odeio de coração. Ao irmão que faz assim, eu peço um grande favor: conserta-te hoje mesmo com Jesus teu Salvador. No céu não entra pecado, só entra o pecador que lavar as suas vestes no sangue purificador. Que não prega mais a sã doutrina, querendo enganar o povo com a lei divina. Um dia a sã doutrina ele já pregou, hoje não prega mais, tornou-se um lobo devorador. Pastor que não tem doutrina, ele não tem nada, deixando a tua igreja desconcertada. Irmão, de qualquer maneira, tomando a ceia, irmãs com batom na boca, que coisa feia. A jovem que diz ser crente, toda maquiada,
Cê olha pra unha delas, estão pintadas. A blusa é só uma tirinha e não tampa nada. E a saia é só 3 dedos ainda rachada. Crente que não tem doutrina é rasto na areia. O jovem toca no conjunto na hora da ceia. Vestido de bermudão, sapato sem meia. E os cabelos eles faz trança e brinco na orelha. Jesus tá voltando. Falar que não é de Deus a televisão. Pregar a verdade pros falsos é caçar confusão. Pra eles nada mais é pecado. Eles dizem que tem, Deus só quer o coração. Falsos pastor, se tiver me ouvindo, que não fique zangado. Foi Deus que me inspirou em louvor pra te dar o recado. Que faça um concerto com Deus, pois Jesus tá voltando, você vai ser cobrado. Que faça um concerto com Deus, Jesus tá voltando, você vai ser cobrado. Lá no céu não pode
pode ir pra se divertir em qualquer diversão. Muitos têm falado que não é pecado o crente prostrado na televisão. Muitos falam até que basta ter fé, porque Jesus quer só o coração. Mas não se incomode, porque ovelha não é bode. O crente até pode, mas os santos não. Os santos são lavados e remidos no sangue do Cordeiro Imaculado, sangue que um dia foi vertido. Por ele também fui purificado. Por isso louvo a Deus com alegria, a toda hora, instantes e segundos. Jesus preenche toda a minha vida. Não há espaço algum pra este mundo. O que é direito e sabe que é estreito o caminho da salvação. Um crente fiel pra ir morar no céu cumpre o seu papel andando em retidão. Quem tem a luz divina não se contamina e guarda a sã doutrina no seu coração. Nem tudo pra gente é conveniente. Pode ser aos crentes, mas aos santos não. Os santos são lavados e remidos no sangue do Cordeiro Imaculado, sangue que um dia foi vertido. Por ele também fui purificado. Por isso louvo a Deus com alegria, a toda hora, instantes e segundos. Jesus preenche toda a minha vida. Não há espaço algum pra este mundo. Jesus preenche toda a minha vida. Não há espaço algum pra este mundo. Esta humanidade está mudando o uso natural. Homens e mulheres desta maneira estão indo mal. As mulheres de calça comprida bem agarrada no meio dos homens ainda não ficam envergonhadas. Quando Jesus novamente na terra voltar, você não pode ir, então no abismo vai ficar. Cabelo cortado de mini saia e toda pintada, bermuda curta e mini blusa
camisa, sobrancelha arrastada. Quando Jesus com grande glória nas nuvens descer, oh minha irmã, naquele dia vai se arrepender. Quando Jesus novamente na terra voltar, você não pode ir, então no abismo vai ficar. Os homens também, uns de costeleta e outros barbudos, calça apertada, boca de sino e outros cabeludos. Homem de mulheres, mulheres de homem, está misturando. Até brinco na orelha, também esmalte os homens está usando. Quando Jesus novamente na terra voltar, você não pode ir, então no abismo vai ficar. Se deixardes o mundo, viverás bem feliz. Deixa hoje o pecado, aceita o teu Salvador. Viva só para Cristo, pois Ele muito te amou. Amas a Deus, Ele é o teu protetor, pois amando a Ele
Cada dia, em momento que passa, o pecado multiplica mais e mais. Os escândalos que surgem pelas ruas, até mesmo nas bancas de jornais. As fotos das mulheres seminuas, tudo indica que Jesus em breve vem buscar o seu povo escolhido para morar com ele no além. Brevemente este povo vai ter uma notícia publicada nos jornais. E o povo que passou por essa terra, neste mundo não existem mais. Que passou por duras lutas e aflição para morar lá no céu de luz. Eles foram perseguidos e maltratados, mas deram testemunho de Jesus. Este mundo vai ficar em desespero quando estas coisas aqui acontecer. Agonia, sofrimento e aflição, quem ficar neste mundo vai sofrer. Não deu crédito à palavra de Deus, rejeitar o evangelho da paz. Eles vão chorar amargamente, arrependido, mas é tarde demais. Quero falar aos meus queridos irmãos sobre um aparelho que chama televisão. É uma invenção que atrai muitos crentes, pois todos que compraram já perderam a visão. Muitos dizem vou comprar televisão só para ver o repórter e filmes de educação. Mas na verdade é que assim eles não fazem, dão lugar pra Satanás e já perdem a visão. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Muitos filmes, futebol e humorismo vem trazendo prejuízo para muitos cristãos. A Bíblia ensina que a palavra salvação quer dizer separação do pecado e a perdição. Por isso os lares por ora abençoados, cujo coro abrilhantava em perfeita união. Oh, que tristeza, estão todos derrotados, passa o tempo assistindo essa tal televisão. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Muitos irmãos da igreja querem ser santinho, mas vão olhar a TV lá na casa do vizinho.
Já esqueceram que Jesus voltará breve, pois no céu não vão entrar, vão ficar aqui sozinhos. Aos meus irmãos com amor quero avisar que programa de TV lá no céu não vai passar. Só haverá gozo, paz e alegria, cantaremos com os anjos as mais lindas melodias. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Muitos obreiros têm medo de combater, eles dizem muitos crentes, lá na igreja vou perder. Mas eu afirmo que se 2 ou 3 sair, Cristo manda 10 ou 20 para a obra prosseguir. Sei que por muitos não serei compreendido em mostrar este perigo que traz a televisão. Mas a verdade sempre deve ser predita, pois foi sempre na verdade que encontrei a salvação. Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV tira a visão. Esta humanidade está mudando o uso natural. Homens e mulheres desta maneira estão indo mal. As mulheres de calça comprida, bem agarrada, no meio dos homens ainda não ficam envergonhadas. Quando Jesus novamente na terra voltar, você não pode ir, então no abismo vai ficar. Cabelo cortado, de mini saia e toda pintada, bermuda curta e mini blusa, sobrancelha arrastada. Quando Jesus com grande glória nas nuvens descer, oh minha irmã, naquele dia vai se arrepender. Quando Jesus novamente na terra voltar, você não pode ir, então no abismo vai ficar. Também, uns de costeleta e outros barbudos, calça apertada, boca de sino e outros cabeludos. Homem de mulheres, mulheres de homem, está misturando. Até brinco na orelha, também esmalte os homens está usando. Quando Jesus novamente na terra voltar, você não pode ir, então no abismo vai ficar.
na igreja somente pra murmurar, repara a vida dos outros e não gosta de orar. Ele mesmo não ajuda, mas gosta de estrovar. Pra você que usa isso, esta espada chega lá. E esta espada de dois gumes corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. E esta espada de dois gumes corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. Tem irmão que vai na igreja somente pra doutrinar. Ele mesmo é um avarento e não gosta de cooperar. Ele segura o dinheiro, a doença faz gastar. Pra você das mãos fechadas, esta espada chega lá. E esta espada de dois gumes corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. E esta espada de dois gumes corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. Moço do cabelo grande, que gosta de se mostrar, se não cortar no barbeiro, esta espada vai cortar. E as roupas escandalosas, pra quem gosta de usar, pode ficar na espera que esta espada chega lá. E esta espada de dois gumes corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. E esta espada de dois gumes corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. Mulher que corta o cabelo, Deus não pode se agradar, nem as suas sobrancelhas foram feitas pra tirar. Suas unhas tão bonitas não foram feitas pra pintar. Pra você que é vaidosa, esta espada chega lá. E esta espada de dois gumes corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. E esta espada de dois gumes corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. A igreja é do Cordeiro, ele quer santificar. É orando e jejuando que Deus pode abençoar. Deus quer operar bastante e muitos não dão lugar por causa da vaidade, mas esta espada vai cortar. E esta espada de dois gumes corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. E esta espada de dois gumes corta pra lá, corta pra cá, que tem que cortar. Agora eu te digo, você, meu amigo, está em perigo de ser condenado. Porque desse jeito Jesus não te quer, com outra mulher você é casado. Você que diz ser casado com essa mulher, você amigou a sua primeira esposa. Foi Deus quem te deu e tu abandonou. Por uma ilusão no seu coração, deixou sua esposa com os seus filhinhos para viver com outra mulher. Jesus não te quer.
assim. Você que diz ser casado com essa mulher, você amigou. A sua primeira esposa foi Deus quem te deu e tu abandonou. E amor, quem habita nesta igreja é o Espírito do Senhor. Aqui nesta igreja é lugar de união, não é lugar de contenda e nem também de murmuração. Guarda o teu pé, quando aqui entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Guarda o teu pé, quando aqui entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. O Espírito do Senhor não gosta de confusão. Deixe as conversas lá fora e escute a pregação. Guarda o teu pé, quando aqui entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Guarda o teu pé, quando aqui entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Nos tempos primitivos o anjo esteve presente. Esteve com Abraão, mandado de Deus, com Jacó e o servo Ló. Esteve com Gideão, com muitos servos de Deus que estavam em comunhão. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. Glorifica o Rei Jesus, Ele está nos assistindo, alegando nossas vidas, já estamos sentindo. A missão continuou, o anjo sempre presente, com Jesus lá no deserto quando foi tentado. Também visitou Pedro quando esteve na prisão, confortando Paulo e Silas na mesma aflição. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. Glorifica o Rei Jesus, Ele está nos assistindo, alegando nossas vidas, já estamos sentindo. Quando estás alegre, o anjo está presente. Quando estás chorando, o anjo está presente. Na hora da oração, o anjo está presente. Na hora da mensagem, o anjo está presente.
anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. Glorifica o Rei Jesus, Ele está nos assistindo, alegrando nossas vidas, já estamos sentindo. Na hora do trabalho o anjo está presente, quando descansar o anjo está presente, quando Jesus voltar o anjo está presente, recebendo os salvos com Jesus eternamente. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. Glorifica o Rei Jesus, Ele está nos assistindo, alegrando nossas vidas, já estamos